Eu quase desisti de acreditar em tudo até ouvir o que realmente aconteceu com Elias no deserto. Não a versão heróica, mas sim a versão humana quebrada. Sabe, a gente vive num mundo que aplaude a força. Desde criança ouvimos que precisamos ser fortes, que não podemos fraquejar, que desistir é para os fracos. A gente olha para as redes sociais e vê todo mundo vencendo, conquistando, sendo incrível o tempo todo. E na vida espiritual essa pressão é ainda maior. Parece que ter fé significa ser uma rocha inabalável, um super-herói que nunca duvida, que nunca se cansa e que nunca sente medo. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores heróis da fé, um homem que literalmente fez chover fogo do céu, chegou no fundo do poço? Um homem que no auge da sua força olhou para o céu e pediu para morrer. A história dele não é sobre ser um super-herói, é sobre o que acontece quando o herói quebra. E mais importante, é sobre como Deus reage quando isso acontece. E a reação de Deus é algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria fraqueza e seu próprio cansaço hoje. A gente precisa falar sobre o esgotamento. Não aquele cansaço de uma noite mal dormida. Estou falando daquele esgotamento profundo que parece que entra na alma. Aquele sentimento de que você já deu tudo o que tinha e simplesmente não tem mais nada no tanque. Você continua acordando, trabalhando, sorrindo para as pessoas, mas por dentro o motor está desligado. É o que hoje chamam de burnout. É uma sensação de solidão estranha, porque você pode estar cercado de gente, pode ter uma família que te ama, amigos, colegas de trabalho, mas você se sente fundamentalmente sozinho na sua luta, como se ninguém pudesse entender o peso que você carrega. Você olha para tudo que construiu, para todas as batalhas que já venceu, e em vez de sentir orgulho, você sente um vazio, um sentimento de agora, valeu a pena todo esse esforço? Essa sensação é perigosa porque ela sussurra mentiras no seu ouvido. Ela diz que você é o único, que todo mundo está dando conta menos você, que você é uma fraude e a qualquer momento vão descobrir que você não é tão forte quanto parece. E o pior de tudo, ela te convence de que não há problema se sentir assim e de que não há solução, que esse é o seu novo normal, viver cansado, viver no limite. Se você já se sentiu assim ou está assim agora, deixe seu like neste vídeo. Não é por vaidade, é para a gente saber que não estamos sozinhos nessa jornada. Agora vamos viajar no tempo. Eu quero te apresentar a Elias. Para entender o colapso de Elias, primeiro precisamos entender o tamanho da sua vitória. Elias não era um profeta qualquer. Ele vivia numa época muito terrível em Israel. O rei Acabe e sua esposa, a infame Jezabel, tinham mergulhado a nação na idolatria. O deus do momento era Baal, um deus da fertilidade, da chuva e do poder. Eles construíram templos, altares e perseguiam qualquer um que adorasse o Deus de Israel. Elias surge no meio desse caos como uma força da natureza. Ele desafia o sistema inteiro de uma vez. Ele olha para o rei Acabe e diz: assim como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E a seca vem. Por 3 anos e meio não chove. Ele literalmente fecha o céu com sua oração. O clímax dessa batalha espiritual acontece no Monte Carmelo. Imagina a cena. De um lado Elias sozinho, do outro 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do postíbulo de Azera. Tem uma multidão assistindo e Elias propõe um desafio. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vocês preparam um sacrifício e eu preparo o outro. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal começam. Eles oram, gritam, dançam, numa tentativa desesperada de chamar a atenção de seus deuses. E nada. O silêncio é ensurdecedor. O céu continua azul, o sol continua a brilhar. Elias, com uma ironia cortante, ainda tira sarro deles. Grite mais alto. Talvez ele esteja viajando, ou ocupado, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Depois de horas de fracasso, chega a vez de Elias. Com uma calma impressionante, ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas. Coloca a lenha, o sacrifício e então ele faz algo que parece loucura. Ele manda que joguem água sobre tudo. Não uma vez, mas 3 vezes. Era tanta água que escorria até pelo altar e enchia uma valeta que ele tinha cavado em volta. Humanamente falando, era impossível aquilo pegar fogo. Então Elias faz uma oração simples, direta e cheia de fé. Ele não grita, ele não se desespera. Ele simplesmente pede que Deus se manifeste para que o povo saiba quem ele é. E então, fogo. O fogo cai do céu, não uma faísca, um fogo consumidor que queima o sacrifício, a lenha, as pedras do altar, o pó e até a água que estava na valeta. A reação do povo é imediata. Eles caem com o rosto na terra e gritam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias, nesse momento, é o maior homem de Israel. Ele não só provou que Deus é real, como também orou e a chuva voltou depois de 3 anos e meio. Vitória total. Fim da história, certo? Ele venceu, o bem venceu o mal. Errado. É aqui que a história dá uma virada de 180 graus que ninguém espera. Depois dessa demonstração de poder monumental, dessa vitória esmagadora, você esperaria que Elias estivesse no topo do mundo, certo? Ele é intocável agora. Mas a notícia da humilhação dos profetas chega até a rainha Jezabel,
e ela não fica nada feliz. Ela manda um único mensageiro com um recado curto e grosso para Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Uma ameaça, depois de enfrentar 850 profetas, depois de ver fogo do céu, uma única ameaça de uma mulher furiosa foi o suficiente. E o que Elias faz? O texto bíblico diz: ele teve medo e fugiu para salvar sua vida. O homem que fechou o céu, que ressuscitou mortos, que convocou fogo divino, teve medo e fugiu. Ele não correu pouco, ele fugiu para o deserto, deixou seu servo para trás e andou o dia inteiro pela imensidão vazia e solitária. Ele estava se isolando completamente. E então ele encontra uma árvore e se senta debaixo dela. E ali, no ponto mais baixo da sua vida, ele faz a oração mais honesta e desesperada que alguém poderia fazer. Já basta, Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pensa comigo, já basta. É o grito de quem não aguenta mais, de quem chegou no limite absoluto da sua força física, mental e emocional. Ele não estava sendo dramático, ele estava esgotado. A adrenalina da batalha no Carmelo passou e o que sobrou foi um homem exausto, assustado e profundamente desapontado. Desapontado talvez consigo mesmo por sentir medo. Desapontado porque mesmo depois daquela vitória incrível, o mal ainda parecia estar no poder. Ele sentiu que nada mudou de verdade. E a frase "não sou melhor do que meus pais" é a chave. Ele está dizendo: eu achei que eu era especial, achei que eu ia fazer a diferença, mas no final sou tão frágil e falho quanto todo mundo. Eu fracassei. Ele perdeu a esperança. E no deserto da sua alma, a única saída que ele conseguia enxergar era a morte. E agora vem a parte mais importante de toda essa história. Como Deus responde a esse quebrado e deprimido profeta? Ele manda um anjo com um sermão, uma bronca, uma lista de versículos sobre ter fé? Não. A resposta de Deus é chocantemente prática e compassiva. Elias adormece de exaustão debaixo de uma árvore, e um anjo o toca e diz: levanta-te e come. Elias abre os olhos e vê ao lado da sua cabeça um pão cozido sobre pedras quentes e uma jarra de água. Ele come, bebe e se deita de novo. Ele ainda estava exausto. A primeira intervenção divina não foi um milagre espetacular, foi apenas cuidado básico. Foi pão e água, um convite ao descanso. Deus entendeu que o problema de Elias naquele momento não era primariamente espiritual, era físico e emocional. Ele estava esgotado. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é descansar e comer uma refeição decente. Deus não o chamou de fraco. Ele o nutriu. O anjo volta uma segunda vez, toca nele e diz: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa para ti. Deus não só o alimenta, como o prepara para o que vem a seguir. Ele não o tira do deserto imediatamente. Ele o fortalece para a jornada dentro do deserto. Com a força daquela comida, Elias caminha por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente e recebeu os 10 mandamentos. Era um lugar de encontros fundamentais. Elias entra numa caverna para passar a noite e então a palavra do Senhor vem a ele. E olha a pergunta que Deus faz: o que fazes aqui, Elias? Não é uma acusação, é um convite ao diálogo. Elias, me conta, o que está acontecendo aí dentro? Elias desabafa e nesse momento joga tudo para fora. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão tentando me matar. Você consegue ouvir a dor na voz dele? O sentimento de solidão dizendo: eu sou o único? A sensação de que todo o seu esforço foi em vão? E aqui vem o clímax. Deus diz a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então nesse momento começa um show de poder. Primeiro, um vento fortíssimo que despedaçava as montanhas e quebrava as rochas. Mas o texto diz: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, vem o fogo, o mesmo elemento da vitória no Monte Carmelo. Mas, de novo, o Senhor não estava no fogo. Deus estava mostrando a Elias: você está procurando por mim nos grandes espetáculos, na força bruta, no poder que destrói. Foi assim que você me viu agir no Carmelo. Mas eu não sou só isso. E depois do fogo, o que veio? O texto descreve como uma voz mansa e suave, um sussurro tranquilo e manso. E foi ali, no silêncio, no sussurro que Deus estava. Ao ouvir aquilo, Elias cobriu o rosto com a capa e saiu da caverna e ficou à entrada. Aquele som íntimo e gentil o impactou mais do que o vento, o terremoto e o fogo. No meio do seu barulho interior, do seu medo e da sua ansiedade, Deus não gritou. Ele sussurrou. E naquele sussurro ele reafirmou sua presença e deu a Elias uma nova direção. Ele disse a Elias que ele não estava sozinho, que havia mais 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal. E lhe deu novas tarefas, um novo propósito. Ele não descartou seu profeta quebrado.
Ele o restaurou e o reenviou. O que essa história nos ensina hoje? Ela nos ensina que o esgotamento é real e não é um sinal de falta de fé. O esgotamento atinge os mais fortes também. Ela nos ensina que Deus não nos despreza pela nossa fraqueza. Pelo contrário, é na nossa fraqueza que ele se aproxima com um cuidado mais gentil. Ele nos oferece pão, água e descanso antes de nos pedir qualquer outra coisa. Essa história nos ensina que muitas vezes procuramos Deus nos grandes eventos, no fogo no céu, nas vitórias espetaculares, e nos frustramos quando a vida se torna um deserto silencioso. Mas é precisamente no silêncio, na caverna do nosso cansaço, que ele se revela para nós como um sussurro. A voz de Deus muitas vezes não é um trovão, mas uma brisa suave que acalma nossa alma e nos dá uma nova direção. Se você nesse momento está se sentindo como Elias debaixo da árvore, pedindo para que tudo acabe, saiba que você não está sozinho. Saiba que Deus não está desapontado com você. Talvez seja a hora de parar de procurar pelo fogo e começar a escutar o sussurro. Talvez a resposta não seja tente ser mais forte, mas descanse e coma. Talvez o primeiro passo para sair do seu deserto seja simplesmente admitir que está nele e permitir que o cuidado de Deus te encontre aí. A força verdadeira não é nunca cair, é saber que mesmo quando caímos, exaustos e quebrados, há uma voz mansa e suave esperando para nos levantar, nos nutrir e nos mostrar o caminho de volta para casa. A gente não precisa ser a prova de fogo, a gente só precisa aprender a ouvir o sussurro depois que a chama se apaga.